Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para com os irmãos. Espero que os irmãos estejam bem no dia de hoje, né? Hoje eu venho trazer uma palavra aqui que encontra em São João, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né, meus amados? Então, assim, se todos aqueles que creem em Jesus, todos nós cremos em Jesus e obedecer o que está na palavra, nós vamos. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não vamos perecer e vamos ter vida eterna. Só que acontece, né? Hoje em dia, nós às vezes deixamos a desejar, porque muitas das vezes, irmãos, a gente é falho, né? Somos pecadores, né? Mas mesmo assim não devemos sair da presença do Senhor, a nós que já estamos, e quem às vezes ainda não é evangélico, venha se chegar perto da presença de Deus, né? Às vezes nós evangélicos, tem muitas das vezes cometemos erro, às vezes chega uma pessoa lá na nossa igreja, né, triste, abatida, às vezes nós não sabemos receber, né? Mas temos que saber receber com humildade, porque às vezes a pessoa vai ali, porque o Espírito Santo direcionou ela para ficar ali junto com a gente. Só que depende do que ela fala ou da forma que ela chega, às vezes, cometemos erros de, às vezes, julgar, e nós não temos esse dever de fazer isso. Quem vai julgar é Deus, porque se Deus pôs nela o desejo ali, o Espírito Santo nasceu o desejo dela ir ali para a igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que acolher a ovelha, né? Por mais que às vezes ela tá toda torta, mas só dela ter tido o desejo que o Espírito Santo pôs nela de ir para a presença de Deus, devemos ali acolher, aconselhar. O que nós devemos fazer é pregar o que está na Bíblia, não criticar ou até mesmo julgar, né? Porque quem tem esse poder de julgamento não somos nós, é Deus, né? Que Ele é nosso Todo-Poderoso, né? E nós devemos adorar a Deus, né? Buscar Ele cada vez mais, fazer a vontade dEle, porque Deus deu seu único filho unigênito por amor a nós, né? Jesus não precisava passar por isso, né? A gente já é fruto do pecado através de Eva e Adão, e Deus foi tão maravilhoso para com a nossa vida, tirou Adão lá do Jardim do Éden para não comer o fruto da vida, porque se ele comesse o fruto da vida, o que ia acontecer? Nós não teríamos salvação, porque ele ia viver para sempre, né? E aí ia para o lado de fogo, não tinha chance de arrependimento para conosco, né? E nós também não ia ter essa chance, né? Tanto Deus foi tão tremendo. Então, por que nós vamos amar Jesus, amar Deus acima de todas as coisas, meus amados? Pensa bem, começa a ver com os olhos espirituais, não fica olhando com os olhos carnal, porque nos olhos carnais a gente tem muito defeito. Se nós for seguir, nós vamos pro lago de fogo, né, meus amados? Às vezes tem muitas igrejas assim também, né, que cometem esse tipo de erro. Às vezes quer fazer a sua própria doutrina, e não devemos fazer isso. A doutrina está aqui na Bíblia, nós temos que seguir o que está aqui, meus amados. Às vezes pune o irmão fica com vergonha, aí o irmão sai da igreja, né? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos ensinar o que está na Bíblia, para que Deus, né, planta o Espírito Santo, que vai fazer ele transformar dia por dia. Não é nós que muda as pessoas, é o Espírito Santo de Deus que muda as pessoas. Então é esse, meus amados, o conselho que eu dou para os irmãos, e quem quiser seguir, segue, mas o importante, o intuito aqui é ganhar alma para Jesus. Se porventura esse vídeo cair no seu celular, você abre, lê, escuta esse vídeo, não precisa curtir, não precisa compartilhar, só de vocês ouvir e já fazer uma diferença na vida de vocês, para mim tá grato. Eu não tô aqui para ter seguidores. Eu quero que você siga seguidores de Jesus, não meus seguidores. Se vocês quiserem seguir, benção, né? Que é bom que vai, toda vez que eu soltar um vídeo, vai chegar mais rápido em vocês. Mas se não, não tem problema, tá? Que o intuito não é esse. Não é ganhar fama, não. O negócio aqui é servir a Deus e fazer a vontade de Deus e ganhar alma para Jesus. Porque sei, irmãos, que o fim tá próximo. E assim, eu oro pela vida de todos, que eu vejo o desamor no mundo. Por isso que tá do jeito que tá. Nós devemos amar mais, começar a olhar pelo lado espiritual. Às vezes a pessoa vai lá na igreja, né, abatido, nós vamos lá e deixa a pessoa pior ainda devido às palavras que a gente vai falar. Então a gente tem que saber o que falar, né? Pede Deus discernimento. Se for para falar coisas que vai deixar o nosso irmão, fica quieto, meus amados. Desde que você tem que falar coisa que tá na Bíblia ali para confortar o seu irmão, para ele ficar na presença de Deus. Porque às vezes ele vai lá, como eu falei atrás aí, ele vai na igreja buscar uma palavra de conforto. Você vai falar uma coisa que vai deixar ele mais magoado, ele não vai voltar nunca mais. E o que acontece? Perder uma alma para Jesus, meus amados. Começa a ver desse lado, porque às vezes as pessoas estão pensando só em si próprio, né? Mas começa a se colocar no lugar daquela pessoa, porque pecar
Todos nós pensamos, já acabei de falar atrás, somos filhos do pecado. Vocês estão me entendendo, meus amados? Então essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Que Deus abençoe cada um poderosamente, a minha vida, a vida de vocês, cada vez mais. Essas palavras foi Deus que mandou falar, tá no meu coração. Não estou falando por mim, né? Porque às vezes o entendimento desse contexto aqui foi o que eu entendi. Só que às vezes, amanhã eu volto a ler e o Espírito Santo de Deus me dá essa mesma palavra, mas com outro entendimento. Então, assim, varia muito do que Deus quer falar com a gente, né, meus amados? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração dos irmãos.